Durante séculos, milhões de pessoas apontaram para uma pequena cidade da Judéia dizendo: aqui nasceu o Salvador. Mas, e se eu te dissesse que nem todos os estudiosos concordam com isso, e que a cidade que você sempre imaginou, talvez, não seja o lugar onde tudo começou? Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode transformar a sua maneira de ver o Natal e até a própria fé. Belém. Nome curto, peso imenso. Essa cidade pequena, localizada na região da Judéia, se tornou um dos locais mais reverenciados do cristianismo. Todos sabemos a história. Jesus, o Salvador, nasceu em Belém, e os cristãos, ao longo dos séculos, visitaram a Basílica da Natividade, construída no século IV, no local onde tradicionalmente ele teria nascido. Mas será que a Belém que conhecemos hoje é realmente a cidade onde Jesus veio ao mundo? A história da humanidade e da fé se mistura com a geografia da Palestina de tal maneira que a resposta pode não ser tão simples quanto parece. Para entender melhor, vamos voltar no tempo e olhar para os detalhes históricos e arqueológicos dessa região. A Palestina do século I era marcada por um contexto político e social muito diferente do que conhecemos hoje. A Judéia era uma província do Império Romano, e enquanto Belém se destacava como a cidade de Davi, outro lugar na Palestina, na Galileia, também tem fortes argumentos históricos que não podemos ignorar. Na região da Galileia, há outra cidade chamada Belém, que é mencionada em textos antigos, mais especificamente no Antigo Testamento e em algumas fontes judaicas. A Belém de Zebulon, ao norte, é uma cidade que, embora menos conhecida, poderia muito bem ser a cidade natal de Jesus. Por que isso é importante? Porque, como vimos, a ideia de que Jesus nasceu na Belém de Judéia pode não ser tão simples assim. Maria e José moravam no norte da Palestina, em Nazaré, e a viagem para a Judéia, especialmente para uma mulher grávida, era extremamente difícil e arriscada. Então, qual a chance de eles terem feito essa longa viagem, a pé e em condições tão precárias? Poucos estudiosos acreditam que essa jornada fosse viável, especialmente considerando a difícil travessia de uma região montanhosa e árida, em um período em que a estrada para Belém de Judéia era cheia de perigos. Agora, olhemos para as descobertas arqueológicas que ajudam a lançar luz sobre essa dúvida. Escavações feitas na região de Zebulon, mais precisamente na Belém de Galileia, revelaram evidências de assentamentos judaicos do século I. Esses vestígios são consistentes com a descrição de uma cidade ativa na época de Jesus, com características que se encaixam bem na época em que ele viveu. Entre as descobertas, foram encontrados utensílios domésticos, fragmentos de cerâmica e outros artefatos que indicam uma comunidade judaica próspera. Isso nos dá um vislumbre de como a cidade poderia ter sido naquela época. E mais, essa Belém fica muito mais próxima de Nazaré, o que torna a teoria de que Jesus tenha nascido lá mais plausível. Além disso, a tradição judaica da época falava sobre as peregrinações e viagens dos judeus, especialmente nas grandes festas religiosas, e era mais comum que as pessoas da Galileia viajassem entre si do que descessem até o sul para Belém de Judéia. Mas voltando a Belém de Judéia, a cidade onde todos acreditam que Jesus nasceu, o que as evidências arqueológicas têm a nos dizer? Embora a Basílica da Natividade seja um símbolo religioso importante, a arqueologia não consegue confirmar de maneira absoluta que o nascimento de Jesus tenha ocorrido exatamente naquele local. Isso não significa que a cidade não tenha importância histórica, mas sim que a relação direta entre o local e o nascimento de Jesus não pode ser estabelecida com certeza absoluta. Em contrapartida, Belém de Zebulon, com suas escavações e descobertas mais recentes, levanta questões interessantes. Ela se alinha muito mais com a localização geográfica de Nazaré e apresenta uma história mais coerente com o que sabemos sobre os tempos de Jesus. A questão aqui não é diminuir a fé de ninguém, mas sim expandir o entendimento. A fé cristã pode sobreviver ao questionamento, e a verdadeira riqueza está em buscar as camadas mais profundas da história. A Bíblia nunca se esquivou do questionamento inteligente, mas convidou a todos para explorar mais. E é exatamente isso
que as descobertas arqueológicas nos permitem fazer. Então, onde Jesus nasceu? A verdade é que, independente da cidade exata, o que importa é o impacto que a vida e os ensinamentos de Jesus tiveram no mundo. O fato de ele ter nascido em uma pequena cidade, cercado de humildade e simplicidade, faz a sua história ainda mais poderosa. O importante é o que ele representa para todos nós cristãos, e como seus ensinamentos transcendem qualquer lugar geográfico. E essa jornada de descobertas arqueológicas e históricas nos ajuda a fortalecer nossa fé, pois nos ensina que a verdade nunca é rasa e que podemos aprofundar nossa compreensão do Evangelho e da Bíblia em cada camada histórica que exploramos. Se você também acredita que a fé e o conhecimento caminham juntos, inscreva-se no canal e acompanhe-nos nessa jornada. No próximo vídeo, vamos explorar como Jesus usou a política romana para ensinar sobre o reino de Deus, uma análise profunda que vai transformar sua compreensão do Evangelho. A Bíblia é muito mais do que palavras. Ela é um testemunho de uma realidade histórica que continua a impactar gerações. E você faz parte dessa história. Vamos juntos continuar essa jornada.